pessoal, eu sou Ivanilda Braga, sou locutora digital influencer e hoje nós estamos aqui com a Simone. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? E com a Agnes. Olá, tudo bem? E nós vamos falar do projeto Incluir PCD, que será implantado aqui na Minas Perfil a fim de trazer mais inclusão. Essa é a palavra-chave, esse lado humano de incluir pessoas. E isso se faz muito importante, né, Simone? Não, com certeza, eu acho que é uma preocupação que a gente tem, né, aqui na Minas Perfil, e a gente está todos os dias buscando aí uma melhor forma de como fazer isso, como levar isso tanto para as pessoas, né, as oportunidades para os PCDs, como para os clientes também. A gente precisa levar isso de uma forma mais fácil e mais prática. E até para a família também, né, Simone? Com certeza. A família é muito importante participar do processo para que eles tenham um pouco de consciência da oportunidade que o PCD hoje consegue ter dentro da empresa. E falando disso, Agnes, quando a gente fala dessa inclusão, hoje você vê isso de uma maneira mais leve ou você acha que ainda há uma certa dificuldade em fazer essa inclusão? Eu acho que hoje existe a necessidade de fazer. Então, pelo menos hoje a gente pensa em como, né? A gente não tem, eu sempre falo isso, não existe uma fórmula pronta de incluir, porque a gente está falando de pessoas, e quando a gente fala de pessoa, logo a gente fala de diversidade. Mas eu acho que pelo menos as empresas, né, as agências, elas estão pensando em como fazer, e fazer da melhor forma para que realmente seja efetiva essa inclusão. Então isso facilita esse contato, né? Eu preciso fazer, eu vou fazer de que maneira? Com certeza. Há pouco tempo atrás era uma ideia absurda, né, a gente falar em inclusão, né? Uma coisa assim, não existia esse espaço, não pensava nesses espaços, né? Não pensava em como fazer a inclusão. Hoje, pelo menos estamos pensando, né? Então eu acho que existe uma vontade, né, por parte das empresas, por parte da pessoa com deficiência, né? Eu tenho uma ênfase maior na pessoa com deficiência intelectual, né? E então existe assim, é possível. Né? E eles são capazes também, vale muito a pena a gente reforçar isso, né, Simone? Não, com certeza. Eu acho que esse sentimento de capacidade que até alguns não têm hoje é por conta mesmo de não entenderem como é feito esse processo, né? Como a gente pode ajudar nesse processo da inclusão, que eles tenham uma oportunidade no mercado do trabalho. E quando a gente pensa já logo no nascimento, os pais se deparam, né, com os filhos que têm é portador de alguma deficiência, né, intelectual ou também, eu não sei como eu falo, deficiências de um modo geral, né? Quando os pais se deparam com essas deficiências, eles se assustam um pouco, né? Então, assim, a gente imagina que seja um trabalho bem diferente para eles imaginar como vai ser essa criação. É uma dificuldade que até os pais têm, né, Agnes? Tem, porque a gente não é trabalhado para ter filhos, né, dentro da diversidade. Quando a gente pensa em filhos, a gente pensa na cor dos olhos, a gente pensa que vai vir com a boquinha do pai, você vai vir com o nariz da mãe, você vai vir, né, com o cabelo da avó, mas a gente não trabalha com a possibilidade de vir com uma deficiência. E a deficiência é uma possibilidade, né? É uma condição humana. A deficiência existe, ela vai existir, ela vai acontecer. Então, eu acho que acaba tendo esse tabu, né? Essa distância dessa possibilidade desse filho, porque não é falado sobre. E quando a gente começa a incluir e a gente começa a ver pessoas com deficiência no mercado de trabalho, no parquinho, na festa de aniversário, a gente começa a naturalizar essa condição humana. Porque antes era escondido. Né? Era escondido. A nossa exatamente, era via, uma né? bolha, né? A gente não via, né? Não era tão normal assim, né? Então, por isso que o processo de inclusão, tanto escolar quanto no mercado de trabalho, é abrir portas para essa pessoa que ela já existe e ela tem total condição de ter uma vida independente, autônoma, adulta. E aí, quando os pais se deparam com os filhos que são portadores de deficiência, já na parte de adolescentes, jovens, a gente pensar isso para o mercado de trabalho.
Você acha que há uma certa dificuldade deles entenderem essa capacidade que o próprio filho tem para ingressar no mercado? Existe. Eu acho que existe dois fatores ali. Além da questão do será que ele vai dar conta, existe uma proteção, né? Um zelo. Então, que enfrentamento meu filho vai ter a hora que ele tiver que estar em sociedade. Né? A casa é um lugar protegido, a escola acaba sendo um lugar mais protegido, mas quando ele realmente ingressa numa vida adulta, que é aquele momento que ele te entrega o filho, ele começa a se deparar com outros obstáculos, né? Então, acho que existe essas duas barreiras aí para a inclusão. Tanto a questão do será que ele consegue, quanto o que ele vai ter que encarar. E é por isso que a gente está tendo esse cuidado mesmo de fazer essa parceria, de realmente ter muito zelo, desde o recrutamento até o ingresso dele nas empresas em geral. Que é uma ideia de garantir não só a entrada, mas a permanência com qualidade, né, com todos os direitos, com todo o cuidado que aquela pessoa merece dentro do mercado de trabalho. Então, a nossa ideia é quebrar essa barreira ali, né, que às vezes já começa na pessoa ou na família. E falando dessa insegurança dos pais com relação a esses jovens ingressarem no mercado, a gente se depara com outro fato também. Porque a pessoa, quando tem deficiência, ela ganha aquele benefício. E aí os pais se perguntam, né? Nossa, mas vai ingressar no mercado de trabalho, eu vou perder aquele benefício que contribui aqui na minha casa, e se não der certo, eu vou perder o benefício. Isso é mito? É um pouquinho de mito, porque assim, esse benefício, LOAS, né, o BPC, ele não é uma aposentadoria, como muita gente chama, tá? Quem não conclui não aposenta, né? Então ele é um benefício que é tanto para a pessoa com deficiência quanto para idoso que não contribuiu. Ele é vinculado a uma baixa renda, é uma baixa renda mesmo, um quarto do salário mínimo per capita. Então, nem toda pessoa com deficiência tem o direito a esse benefício. Em casos de algumas famílias que recebem e que organizam a vida financeira ali daquela casa em cima daquele BPC, aí sim, acaba sendo um obstáculo também para a inclusão. Mas é importante falar que existem programas do governo já que garantem tanto o retorno desse benefício caso não der certo no mercado de trabalho, né? E então é sempre importante. Tem dois fatores que são importantes. O benefício é um benefício, é um valor de um salário mínimo, né, que a pessoa recebe. Numa empresa, ela vai ter, além de um salário que normalmente é um pouquinho maior que o salário mínimo, ela vai ter todos os direitos, férias, os benefícios da empresa. Então, de qualquer forma, a renda daquela família aumenta. Vai ser maior. E ainda dá oportunidade para aquela mãe que saiu do mercado de trabalho, ou aquele pai, ou o cuidador, a voltar para o mercado de trabalho. Porque ele, às vezes, não está trabalhando para não aumentar a renda per capita, para não perder o benefício. E o trabalho, ele não tem só a ver com renda. Ele tem a ver também com a saúde mental. O adulto produtivo, né? O que a gente espera da nossa vida adulta? Ser produtivo. Ser produtivo. Né? Então, também tem esses outros benefícios agregados. Eu não gosto de usar, né, esse termo, mas às vezes a pessoa que está ali sem trabalhar, né, tá parada, ela fala assim, puxa, qual a minha serventia nesse momento? Sim. Eu estou sendo útil para quê? E quando ele ingressa no mercado de trabalho, a gente tende a notar que a pessoa fica mais feliz, que a pessoa se sente mais útil. E isso reflete até na vida da pessoa, né, Simone? Você, por exemplo, tem, né, uma pessoa que trabalha com você, que é PCD, você já iniciou essa inclusão, né, para você sentir como isso de fato funciona, e você está muito feliz com o retorno. Nossa, né? Pegando um pouquinho da fala da Agnes, né, conversando sobre essa dificuldade da inclusão, tanto por parte da família quanto por parte das empresas, foi onde nós sentamos para desenhar esse projeto junto e começamos a falar, não, nós vamos ter que fazer algo diferente para ajudar tanto o cliente quanto o PCD. E o que a gente trouxe? Pela experiência que a gente tem interna, né, que é a Carol, que trabalha com a gente, ela é maravilhosa, ela mora em Camambucaia, ela trabalha home office. Então, essa semana mesmo, ela até participou de processo seletivo em Camambucaia, no
balcão de Olha que maravilha, Estava gente. ela e mais uma recrutadora, ambas fazendo processos seletivos. Foi maravilhoso, a gente treinou a Carol para isso. A gente explicou para ela como que era o processo de entrevista. Enfim, a gente deu toda a capacitação que era pertinente para ela desenvolver o trabalho e ela se saiu assim, maravilhosamente bem. Tá? Então, para nós, é uma satisfação ter a Carol no nosso time. Temos o Juan também, que é um parceiro nosso, que desenvolve o nosso sistema interno hoje. Ele também tem as limitações, mas é fantástico também, né? O que a gente proporciona para a Carol, assim, não chega nem um terço do que ela proporciona para nós. Porque a gratificação dela fazer parte do nosso time, mesmo estando na casa dela, é fantástico, gente. Não tem preço. Tá? E ela tem um potencial incrível. Ela não é diferente de uma recrutadora que está aqui dentro da Minas Perfil. Exatamente. Ela desenvolve as atividades da mesma forma, da casa dela. A gente deu todo o amparo legal para ela, todas as ferramentas que ela precisou, treinamento para ela desenvolver o trabalho. Então, conversando com a Agnes, eu falei, Agnes, nós precisamos levar isso para outras pessoas, tá? E o processo de inclusão, ele não acontece só na empresa, ele não é só na família. No nosso caso, nós estamos olhando para dentro, tá? Para dentro da consultoria, nós temos que preparar o nosso time para fazer esse processo. Foi aonde nós trouxemos a Agnes, né, em parceria. Sim. Ela vai estar aqui com a gente um dia da semana todo participando do processo seletivo. É muito importante a experiência que a Agnes tem, o conhecimento que ela tem para participar junto com a gente no processo. Por quê? Vai dar segurança para o time, ela treina o nosso time a fazer de uma forma correta, mas assim, que não traga empecilhos e dificuldades para o processo. Vamos também conversar com a família dessa pessoa, do PCD, explicar qual vai ser a oportunidade que ela vai ter, né, o PCD vai ter no mercado de trabalho, se ele tiver a força, o apoio da família. Exatamente. Porque nós temos clientes hoje que têm salário que não é diferente do que um funcionário normal receberia, né, sem nenhuma limitação, todos os benefícios, e o PCD vai ter a mesma oportunidade e vai desenvolver um excelente trabalho. Então, assim, a gente vai ter que fazer um trabalho de conscientização para a família, para o PCD e para a empresa. E o nosso trabalho aí, o projeto junto com a Agnes, envolve também uma mentoria interna dentro da empresa. Tá? Por quê? A gente achou necessário, né, ter uma participação dentro da empresa para preparar o gestor que vai Não trabalhar. é simplesmente contratar não o PCD, não é né? A É gente tem que saber. entender que quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de eliminação de barreiras. Então a gente vai fazer todo um estudo de quais são essas barreiras. E normalmente, porque quando a gente fala de barreiras arquitetônicas, é muito óbvio. Né? Qualquer pessoa visível. sabe Sim, é que visível. um cadeirante não sobe uma escada, né? Que uma pessoa de baixa estatura não consegue alcançar algo e tal. Mas quando a gente fala das barreiras atitudinais, essas são as mais, elas são invisíveis, né? Então, é realmente a gente trabalhar com a crença. O que eu construí em mim sobre pessoas com deficiência que me fizeram crer que elas não podem estar aqui, né? Então, a ideia, né, desse projeto é, desde a contratação, a gente ir quebrando também essas barreiras invisíveis, né? Então, a gente fazer uma conscientização de que a pessoa só não está naqueles espaços porque existem barreiras e não porque a condição humana não está. E às vezes é muito bom a gente lembrar que essas barreiras não só podem estar aqui no processo de contratação ou na empresa, mas até dentro da própria família. Né? Então, por isso é tão importante esse trabalho de inclusão, né? Feito, idealizado pela Minas Perfil. Aí eu preciso ir atrás de quem entende do assunto. Exatamente. Já agregou todo o conhecimento da Agnes. E aí vocês vão conseguir fazer essa ponte entre a família, descobrir essa capacidade, mas a empresa que se prepara para receber essa pessoa com suas limitações, mas com aquela capacidade que ela vai desenvolver, né, Agnes? Sim. E a empresa entender quais são as minhas limitações que não permitem aquela pessoa estar lá, né? Porque é realmente tirar a deficiência da pessoa e colocar nos meios. Então a gente vai fazer todo esse estudo de realmente a gente entender quais são aqueles espaços e por que aquela pessoa está lá.
e com isso a gente vai ajudar. Às vezes a gente se pega cheio de dedo, cheio de cuidado, de qual é a forma correta de eu me referir, eu posso fazer isso, eu não posso. E eu acho que a Minas Perfil, e quando a gente começa a falar desse projeto, a gente também abre espaço para essas perguntas, para a gente falar abertamente sobre deficiência. Sem tabus, né, gente? Sem tabus. Né, de normalizar a pessoa ali, de normalizar essas dúvidas. Tudo bem a gente ter, a gente não, né, como a gente viu isso no início, nós estamos convivendo recente, né, foi permitido a gente conviver com essas pessoas. Né? Então tem muitos cuidados, em todo o processo de construção, de entrada, tem um cuidado muito grande para que realmente a inclusão aconteça. E a Simone já está preparando a abertura para esse mercado. Esse trabalho já vem sendo feito, né, Simone? Não é de agora. Não, a gente já está aí há mais de um mês mapeando, tá? Nós estamos fazendo um trabalho, eu e a Agnes, nós estamos mapeando aí vários bairros, entrando em contato com várias famílias, né? Temos já um banco de dados aí, mais de 50 pessoas cadastradas já na nossa plataforma. Na próxima semana, nós vamos fazer um processo seletivo voltado para PCD. Então, já fica aqui o meu convite, vai ser na próxima quarta-feira. Tá? Próxima quarta-feira será aqui na Minas Perfil, né, Agnes? Isso, nós vamos fazer um processo voltado exclusivamente para PCD. Se a família quiser vir, se o pai, a mãe, o responsável quiser participar... Um responsável que esteja presente, exatamente, né? será extremamente importante, porque tudo que nós estamos falando aqui, nós vamos explicar no detalhe como funciona, como que vai ser a parte burocrática, o processo seletivo, as oportunidades. E a partir desse processo, a gente vai ter aí, se Deus quiser, eu acredito que um número razoável de pessoas iniciando aí no mercado de trabalho. A ideia é venham mesmo, né? Não Sim. tem ninguém que não possa participar desse processo. Venha tirar dúvida, mas será? Vem perguntar pra gente, porque a ideia realmente é a gente conhecer essas pessoas para depois também a Minas Perfil identificar quais são as melhores vagas, né? Que se adequam melhor à condição daquela pessoa. E assim, a preocupação também é nossa, né? De estar ajudando essas pessoas, porque a Minas Perfil, o nosso propósito é muito forte, né? Acolhemos pessoas e compartilhamos sonhos. E eu acho que todo mundo tem um sonho para realizar. E será que essa pessoa que está lá, né, no conforto da casa, na proteção da família, como a Agnes trouxe, será que ela não tem um sonho de viver algo diferente dentro da empresa, de desenvolver as suas capacidades ali, de contribuir? Então eu acho que isso vai ser fundamental. Tá? O trabalho que nós vamos fazer na quarta-feira, o processo, acho que a gente vai trazer para mais perto essas pessoas, a gente vai poder conversar pessoalmente. Não se preocupe se tem currículo, se não tem. Isso vai ser feito tudo aqui. E assim, se precisar de algum treinamento específico para estar ingressando na empresa, nós vamos aplicar sem nenhum custo. É de nossa responsabilidade, é nosso compromisso. E também reforçando que a hora que essa pessoa ingressar na empresa, nós estaremos acompanhando também. Exatamente, então, isso é muito importante. Isso é muito importante, gente, porque não é só aquela parte de assim, contratou, ingressou, tudo bem, acabou o meu trabalho ali. Não, vai ter esse acompanhamento. Acompanhamento, assim, na íntegra, direto com o PCD e dando aí o retorno, relatórios, tudo para a empresa, para ela também ter aí. E eu só quero frisar, gente, que a gente não está falando que essa proteção dos pais é algo errado e que vai limitar o filho, né? A gente só está mostrando que há um leque de novas oportunidades que se abre na frente e é exatamente isso que a Minas Perfil, junto com a Simone e a Agnes, está aí trazendo essa realidade, porque já existe uma demanda, né, Simone? Já existe. Na verdade, a gente já tem hoje, né, algumas empresas que nos procuram para contratar os PCDs. Só que eu acho assim, a demanda existe. Existe inclusive cotas a serem cumpridas, mas a nossa preocupação é muito maior do que isso. Vai muito além de uma cota. Uma das perguntas que nós fizemos quando a gente começou a conversar é: por que alguns não ficam? Por que às vezes as empresas que procuram são as mesmas? Então, assim, a gente começou a falar: o que a gente precisa trabalhar antes de falar, tá, a pessoa tá aqui, o funcionário que você queria. Então
a gente começou a se questionar por que tem essa repetição, às vezes, das mesmas empresas procurarem por uma vaga. Então, o que está acontecendo? Então, a gente quer realmente pegar nesse problema. Exatamente, fazer um estudo, tá? E isso pode ser diverso, pode ser alguma questão com os outros colaboradores, pode ser uma questão com os líderes, enfim. E a gente vai ajudar a entender isso e sanar esse problema. Então, a ideia realmente é uma palestra, uma integração, algo que a Minas Perfil está entendendo muito bem e já está trabalhando com isso em outros setores. Eu tenho certeza que no PCD não vai ser diferente, não né, vai, Simone? gente. E assim, a gente tem outros projetos ali que vão estar iniciando, né, pela consultoria. Depois do PCD tem outros e assim, a nossa busca é constante, tá? O que a gente puder fazer de melhor para a gente ajudar as pessoas a estarem no mercado de trabalho mais preparadas, tá? Eu até brinco às vezes em alguma conversa que eu tenho o que eu faço, né, pela Minas Perfil, que a Minas Perfil entrega nada mais é do que um pouco da nossa experiência. Eu trabalhei muito, né, na indústria, eu vivi muitas situações, inclusive essa do PCD, as dificuldades de contratação. Enfim, eu passei por tudo isso também, porque eu também estive lá do outro lado da mesa. Eu trabalhei primeiro. E aí eu vim entender como isso funciona e o que eu posso fazer diferente. Foi aonde a gente trouxe esses projetos para a gente estar atuando junto. A experiência que a gente tem, a gente devolve para o mercado de trabalho, entregando pessoas melhores, gerando oportunidade. Eu acho que é isso. Eu acho que é muito importante a gente ressaltar também aqui o lado humano com que a Minas Perfil tem contratado pessoas. Porque não é só completar aquela vaga, não é só preencher aquela vaga. Como você mesma mencionou, essa dificuldade não existe só no PCD. Tem pessoas que têm um talento nato, que preenchem aquela vaga, mas quando elas se dão conta que elas serão entrevistadas, elas tremem, elas não conseguem, né, falar ali sobre o trabalho, desenvolver, né, um bate-papo assim. Então, eu acho que esse lado humano, acolhedor da Minas Perfil faz toda a diferença e no PCD principalmente isso vai fazer mais ainda, o que vem só a somar, agregar realmente, né, Simone? É isso mesmo, a gente tem essa preocupação do acolhimento, porque a pessoa vem já no estado assim, né, uma situação já é vulnerável, né? Sim. Tá sem São trabalho. pessoas que normalmente levaram muito não, né? Muito Exatamente. não. E assim, eu acho que o processo seletivo, a entrevista, você ouvir, né, o que a pessoa sabe fazer, entender as habilidades, os conhecimentos, acho que a gente precisa trabalhar muito isso, né? As habilidades. Às vezes o processo seletivo ele fica muito focado na experiência e esquece das habilidades. Só que a habilidade, ela também faz uma experiência, se você der uma oportunidade. A pessoa vai criar uma experiência, por quê? Porque ela tem habilidade. Então, hoje, as vagas, a gente está trabalhando de uma forma diferente. Inclusive, levando isso para os nossos clientes. Quando o cliente fala, mas eu preciso de uma experiência tal. Quando a gente faz um processo e a gente absorve todas as habilidades, os conhecimentos de um candidato, a gente volta para o cliente, conversa e fala, olha, faz um outro alinhamento. Olha, a gente identificou que ele tem muita habilidade para isso, para isso, para isso. Tem alguém para fazer o treinamento? Se não tiver, a gente vai até a empresa, faz o mapeamento do setor, a gente, né, formata padroniza um treinamento e a gente aplica o treinamento, se for o caso, porque essa pessoa tem habilidade. Inclusive, nos nossos processos seletivos, hoje nós temos testes gratuitos, né, como o DISC, por exemplo. Hoje, dentro do processo seletivo, a gente tem o DISC, onde a gente pode aplicar, que geralmente é um teste que tem custo, e nós não temos esse custo hoje. Ele faz parte do nosso processo seletivo para a gente avaliar o perfil da pessoa. Então, a primeira coisa que a gente faz é avaliar o perfil, entender, né, quais as habilidades, qual o perfil que um candidato tem, porque às vezes ele vem para uma vaga e ele não tem habilidade para aquela vaga. Ele tem para outra que ele nem sabe, e às vezes até uma oportunidade melhor. Então, a gente costuma fazer as entrevistas 100% para realmente aproveitar bem as experiências, os conhecimentos, as habilidades dos candidatos que vêm até aqui. Então, para os pais que estão nos acompanhando nesse momento, para os responsáveis, né, fica aí o convite, porque na próxima quarta-feira, então, acontece esse recrutamento.
aqui na Minas Perfil, a Agnes vai estar presente, todo o acompanhando processo. tudo isso. Você que é empresário, você que está acompanhando a gente nesse momento, então tenha certeza que se você precisa contratar uma vaga PCD, aqui você vai encontrar e vai contar com todo o suporte necessário para que o sucesso dessa inclusão seja realizado da melhor maneira possível, né, Agnes? É isso aí. Simone? É isso aí. Então é isso, pessoal. Nosso bate-papo fluiu de maneira muito natural, muito gostosa por aqui. E é o que a gente espera trazer nas próximas edições. Continue com a gente.